capítulo de número 11, 1 Coríntios, capítulo de número 11. Quero ler com vocês dos versículos de número 23 até o 26. Senhor, a tua palavra para ser ministrada. Desde já rendemos graças a Ti pelo que o Senhor vai nos ensinar através da presença do Teu Espírito Santo em nós. Que as nossas mentes possam compreender aquilo que o Senhor tem para cada um. Que todo empecilho, impedimento da Tua profecia revelada agora cai por terra em nome de Jesus. Porque a Tua palavra é o poder do Senhor para aquele que crê. E assim te damos graças em nome de Jesus Cristo. Amém. 1 Coríntios, capítulo de número 11, dos versículos 23 a 26, diz assim: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Então eu quero trazer uma mensagem em cima de uma temática que vai falar sobre o sangue na nova aliança. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala a respeito do ensinamento de Cristo e ele decorre explicando o significado desses elementos principais na ceia do Senhor. E então você pode perceber que nesse contexto aqui, aliança é algo bastante sério. Aliança nos povos antigos era o mais sagrado nível de pacto, de tratado que as pessoas poderiam estabelecer. E muito antes mesmo de a gente conhecer toda e qualquer parte das Escrituras Sagradas, já existiam povos antigos que eles faziam alianças. E essas alianças, esses acordos, eles eram muito sérios e irrevogáveis. Tudo que se iria firmar, e quando se tratava de um acordo nesse nível de pacto, era estabelecido, era através do sangue. E eu quero que você abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo número 34, no versículo de número 18, para a gente já começar a entender esse processo. Jeremias 34, 18. Diz assim: Entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença, quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes do animal. Aqui está relatando que aquele animal sendo sacrificado em duas partes e o sangue que era derramado. E certamente o sacrifício que acontecia, Deus vinha com fogo e queimava todo aquele sangue e fazia com que houvesse o pacto. E a gente pode prestar atenção que ele está dizendo que aquelas pessoas, aqueles seres humanos, aqueles homens que violaram essa aliança e não cumpriram a aliança que tinham feito com o próprio Deus, eles vão ser... melhor dizendo, eles vão ficar vulneráveis a todo e qualquer azar de situações, e o próprio Deus entraria com um julgamento
porque firmou um pacto de sangue e não cumpriu. E nesse caso aqui específico, em Jeremias, houve um rito, aquele ritual, mas os israelitas não tinham honrado aquela aliança. E Deus então veio com um juízo pelo descumprimento de toda aquela situação que tinha sido realizada através de um pacto de sangue, e eles não acordaram, ou melhor, eles não cumpriram com o acordo. Muitas vezes essa aliança vai ser alicerçada assim, em derramamento de sangue, como eu já falei. Os povos antigos tinham esse costume, esse hábito, e Deus ele não vem tirar isso. Ele vem ensinar como é que se torna um pacto de sangue através dos tempos, até ser algo que está direcionando uma simbologia de tudo aquilo que estava no Antigo Testamento para apontar para Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa aliança, que era com derramamento de sangue entre as pessoas, entre os pares, seja pela representatividade de animais, seja entre as próprias pessoas que faziam esse compromisso, havia sempre sangue. Abra aí Gênesis capítulo de número 15 para você ver essa parte de pactos envolvendo acordos de seres humanos e sacrificando animais. Gênesis capítulo de número 15. Os versículos 7 a 10. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que eu tirei de Ur dos caldeus para dar a você essa terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Veja que a mesma situação que está aqui refletida, que está pactuada com Abraão em Gênesis, aconteceu lá na frente, já com o povo israelita, em Jeremias, e houve um descumprimento. Os animais eram sacrificados, cortados no meio, e o sangue derramado. Tudo isso estava acontecendo para direcionar, para apontar para um sacrifício perfeito, único, e nunca mais precisaria desses pactos com animais. E a gente vai chegar daqui a pouquinho lá, para você poder ver que o sangue na nova aliança, ele é poderoso para poder cumprir todos os demais pactos, para poder nos libertar, nos curar, nos salvar, nos santificar e nos remir de todo o pecado. E isso aconteceu na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha agora em Gênesis 17, ande aí 2 capítulos para frente, por favor. Vamos ver o que está nos versículos 9 a 14. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá de ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Derramamento de sangue. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros, e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua.
qualquer do sexo masculino que for circunciso e não tiver sido incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo, quebrou a minha aliança. O pacto com Deus eterno é um derramamento de sangue. E aí ele escolhe e envia Jesus para poder cumprir todos os demais pactos que aconteceram muito antes de qualquer situação escrita na Bíblia, e para poder selar todo e qualquer pacto através do sangue de Cristo Jesus, para desfazer inclusive os pactos de maldição. Louvado seja o nome do Senhor. Deus então chama Abraão e convida para realizar essa aliança de acordo com o entendimento que aqueles povos tinham sobre a aliança, mostrando assim que ele tinha um compromisso, ele tinha uma força de compromisso e ele ia cumprir com aquilo que ele estava falando. Deus, quando fala algo, ele cumpre, ainda que a gente possa quebrar as alianças que a gente faz com ele. Quando ele faz uma aliança com o ser humano, é para sempre. E Deus vai fazer de tudo para manter a palavra dele e a aliança. Quando se quebra uma aliança com Deus, no mesmo momento se atrai o juízo para si. Isso é toda a história da humanidade, desde que Deus se apresenta em todas as alianças que existem, desde o tempo de Noé até o encerramento dessas alianças com essa nova aliança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fez uma aliança com Deus, não cumpriu, atrai juízo. Fez uma aliança com Deus, cumpriu, recebe as promessas e as bênçãos eternas para sempre. Amém. E por quê? Porque Deus é um Deus carrasco, que Ele quer um derramamento de sangue, ou Ele quer ver algo acontecer e tem que ser da maneira dele? Não. É para a remissão dos pecados, é para a santificação das pessoas, e porque o sangue tem vida e vida para todo sangue. Quando se fala de sangue, está se falando de vida. E para haver derramamento de sangue, alguém tem que ter sido sacrificado. Perceba que muitas religiões elas vão continuar com esses sacrifícios, e toda vez que tem alguma morte com sangue, a terra recebe aquele sangue e o juízo de Deus cai sobre aquela terra, sobre aquelas pessoas, sobre aquela família. Então a gente precisa ficar atento quando a gente ouve o ensinamento sobre o sangue na nova aliança. A gente precisa ter uma compreensão melhor, porque Deus não é um Deus de quebrar alianças. E hoje o mundo está tão volátil, as pessoas estão quebrando tantos pactos, elas inclusive já fazem leis para poder ter uma brecha para desfazer o que queria cumprir. Então está escrito na lei que se pode algumas coisas, e nas entrelinhas tem espaço para poder descumprir aquilo que acordou. Com Deus não tem descumprimento do que acordou, ou é ou não é. Os pactos com Deus são eternos, ou para a salvação ou para a perdição eterna. Então, quando esse texto em Coríntios relata sobre Jesus ali, cumprindo a Páscoa, encerrando ela e trazendo uma nova aliança, e ele celebra essa aliança com os discípulos, e ele diz que isso deveria acontecer até que ele retornasse. Existe ali o cálice da nova aliança, representado pela suco da uva, que na realidade ali era o vinho, e era e ainda é o símbolo do sangue de Jesus. Ele está lembrando para mim e para você que existe um pacto de sangue, que foi derramado o sangue dele para nossa salvação, para nossa santificação, para nossa remissão, para o perdão dos pecados, para acabar com toda a maldição, para encerrar tudo que estivesse no caos e na desgraça, para que ele pudesse colocar a gente num patamar diferente de intimidade, de relacionamento com Deus. E esse sangue é para que a gente possa refletir
sobre a nossa vida, analisar as nossas vidas e se posicionar diferente, porque se não estiver de acordo com a aliança que Ele fez muito tempo e veio no decorrer do tempo, se atrai, melhor dizendo, juízo para si. Então, quando se fala de pactos, acordos e aliança de sangue entre duas ou mais pessoas, o negócio é sério. Mais pessoas por quê, pastor? Porque Jesus morreu para todo aquele que crê ser salvo. Amém? E de duas pessoas por quê? Porque o maior pacto que pode acontecer é na vida de um casal em aliança de casamento. Por isso que Jesus ele chega e diz: aquele que olhou e cobiçou outro já pecou no coração e já traiu o juízo. Então não precisa consumar o ato, é só pensar que já rompeu a aliança. E o que acontece nos dias de hoje? As pessoas adentram em alguns acordos, em algumas alianças, e qualquer coisa, ou por qualquer coisa, quer desfazer alianças. Então como é que se acorda algo e agora não quer cumprir? Com Deus não tem isso. Acordou, o tratado é até o final. Amém? Então pensa duas vezes antes de acordar alguma coisa com o Senhor. Só tem um detalhe: se for um acordo de sangue, vai ser julgado por ter negado e por ter não aceitado a morte de Cristo para ser salvo. Então o julgamento vem com um peso muito maior, porque Jesus se entrega para salvar a todos, e aquele que não aceita isso, que blasfema disso, que se opõe a isso, vai ser com um julgamento severo em relação a não aceitar o sangue de Jesus como salvação. Vamos para frente para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. No livro de Hebreus, no capítulo de número 9, abram lá no livro de Hebreus, por favor. Capítulo número 9 no livro de Hebreus, versículos do 11 ao 23, é um texto um pouco longo, mas vai ter uma explicação sobre o poder do sangue em uma nova aliança. 11 a 23 do 9 de Hebreus. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isto é, pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes, de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. E Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a um Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daqueles que o fez, pois o testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigorará enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo:
Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias dessas coisas que estão nos céus fossem purificadas com esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Sem derramamento de sangue não há perdão. Então Cristo, Ele vem para poder reconciliar a humanidade com Deus através de um sacrifício perfeito e derramamento completo de sangue. Glórias a Jesus. Obrigado, Senhor. Nessa aliança, então, Deus, através da pessoa de Cristo, entrega a sua própria vida em remissão de nós. Nesse ponto, surge um entendimento agora para a gente mais profundo sobre os textos bíblicos, o que está nas Escrituras Sagradas, sobre a nova aliança, que a gente percebeu aqui nesse trecho de Hebreus, que é confirmado através do sangue de Jesus. Olha o que está em Lucas 22, 20. É noite de alianças. É noite de renovar alianças. É dia de estar aliançado com Deus. É tempo de retornar ao Senhor, estar aliançado com Ele em obediência para sempre. Lucas 22, 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, a simbologia de um culto de ceia, quando a gente estiver olhando para os cálices do suco da uva, quando a gente beber desse cálice do suco da uva, a gente precisa não somente se lembrar do que aconteceu, mas de todo o sacrifício feito e perfeito para que eu e você pudesse ter vida novamente, porque estávamos mortos nas nossas transgressões, e sem esse pacto de sangue nós não teríamos mais acesso a Deus. A gente precisa então refletir o que a gente tem feito com as nossas alianças com Deus, porque não é só um filme que foi passado e Jesus se entregou e a gente ficou emocionado naquele momento, mas é a força, o poder da aliança para todo sempre. Deus é um Deus que cumpre alianças. Em João, então, no capítulo de número 6, a gente percebe que o povo ele vai querer fazer Jesus o rei, porque esse Cristo que veio estava resolvendo as dificuldades e as necessidades da população, curando pessoas, multiplicando pães, trazendo benefícios. Então eles se reúnem ali e dizem: bora colocar ele deve ser o profeta, ele é o rei realmente, que vai assumir e resolver todos os nossos problemas políticos e sociais, e a partir de agora vai estar tudo tranquilo na nação. Bora colocar Jesus como nosso rei. E aí Jesus não aceita isso, muito pelo contrário. E o que a gente percebe é que tem que ser no padrão de aliança de Deus para ter a vida verdadeira. Não é no nosso padrão de aliança, mas é como Deus requer que seja a aliança. Ele vai então nos ordenar a celebrar
aliança para poder ter um despertamento da nossa consciência. Compromisso, responsabilidade eterna e servir ao único e verdadeiro Deus, Salvador e vivo, que existe em todos os tempos. Ele é o Criador de tudo. Quando a gente está no culto de ceia, então a gente precisa parar para refletir sobre esse compromisso. Nós temos compromisso de verdade com Deus, porque o pacto que a gente fez na hora que a gente, entre aspas, aceita Jesus, ele precisa ser de verdade. Deus vai sondar e vai saber se foi o ambiente emocionado, se foi uma construção de uma força que alguém colocou, motivacional, para haver a aceitação de Jesus, ou a pessoa entrou no pesar de arrependimento e ela se aliancia com Deus, porque ela entende todo esse processo através da revelação do Espírito Santo e ela se converte. Quem está na igreja não quer dizer que tem aliança de sangue com Deus. Daí ele nos convida para a gente refletir sobre o nosso compromisso. Nós temos aliança de sangue com Deus? Para os casados, nós temos aliança de sangue com as nossas esposas? Para os solteiros, nós temos uma aliança de sangue com o Rei, que vai voltar para poder nos buscar. Como igreja, nós temos uma aliança que foi através do sangue de Cristo, para nos santificar, para remir os pecados, para quebrar toda a maldição, para nos curar, libertar, para nos levar para a eternidade com Ele, aguardando o noivo, para que essa noiva, a igreja, possa pactuar para sempre com Ele. Quem somos nós? Pergunte para a sua consciência agora. Eu fiz uma aliança com Cristo, eu fui empurrado para aceitar Jesus. Eu fui emocionalmente compelido a aceitar Jesus para não ficar fora da vibe, ou realmente Jesus morreu por mim, se entregou, derramou o sangue e agora eu entendo tudo isso e sei que fora dele não há vida. Sangue é vida. Se tem pacto de sangue por causa de Cristo e nós temos uma aliança eterna com Deus, então a nossa vida ela é em abundância, espiritualmente falando. Se não, estamos mortos ainda nos nossos pecados, ainda que frequentemos ambientes, que conversemos com pessoas, estejamos em lugares cristãos. Por isso que Cristo, Ele diz exatamente isso. E Ele reúne os discípulos para que houvesse a ceia. Lembrando que a Páscoa era o sacrifício ali do Cordeiro, colocava o sangue nos umbrais para que quando o espírito da morte passasse, não levasse nenhum que tivesse com os umbrais de sangue. Um pacto de sangue que tinha feito com Deus. E aí Jesus vem, cumpre a Páscoa e Ele diz: a partir de agora tem uma nova aliança. E essa aliança vocês não precisam mais sacrificar animais, não precisam mais se sacrificar, porque eu estou fazendo isso por vocês para sempre e encerrar em mim, diz Jesus, toda maldição, todo mal, toda doença, toda miséria, tudo que não presta e dando a vida para vocês e perdoando o pecado. Isso é ceia. Louvado seja o nome do Senhor. O padrão da aliança é o padrão de Deus, não é o nosso. O acordo é para sempre. E aí, por fim, para a gente encerrar, a gente vê uma retrospectiva histórica
de mais de 1800 anos antes de Cristo, um relato que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo de número 14. Abra as vossas Bíblias e vá lá no versículo 18 e a gente vai ler até o 20. Eu estou falando de aproximadamente 4.000 anos. Olha o que acontece. Versículo 18 ao 20. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu. Leia aí sua Bíblia para dizer que o pastor está pedindo a oferta. Não tem pacto de sangue sem dízimo. E é da vida por completo. Não estou falando de dinheiro não, porque você deve estar com a teologia da prosperidade afoita aí na sua mente. E Jesus vem para que a gente entregue tudo a Ele. Aqui era antes da lei e já tinha dízimo, a 10ª parte. Na lei continua a 10ª parte. Jesus vem e dá continuidade à 10ª parte. Só que ele diz assim: antes era a 10ª parte, agora é tudo que você tem. Graça é tudo. A força do sangue de Jesus, o pacto é com tudo que temos e somos. Posso ouvir um glória a Deus? Então a gente vê aqui que essa figura de realeza e sacerdócio eterno, configurado em Melquisedeque, para que possa ser uma simbologia eterna de Jesus Cristo, celebrando então aquela aliança com Abraão, usando um elemento ou dois elementos, uma simbologia do pão e do vinho, realizando então um pacto para sempre. Jesus se entrega por mim e por você, e Ele vem cumprir na íntegra aquilo que já existia antes do tempo da lei. Oh glória! O próprio Deus desce para fazer um pacto com o ser humano de sangue. E as Escrituras Sagradas vem mostrando todo esse pacto até chegar no sangue na nova aliança, cumprindo tudo em todos os tempos e era na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é suficiente e não precisa amuletos, apetrechos, nem qualquer outro atalho. Jesus Cristo é suficiente. Eu e você não precisamos fazer mais nada a não ser obedecer e se separar para Ele para sempre. Amém? Amém. Agora, o sacrifício que vem para mim e para você. Sacrifício acordar cedo para trabalhar. Sacrifício orar de madrugada para a família dar certo. Sacrifício jejuar 7 dias em prol de uma melhor sintonia, audição, percepção de quem somos diante de Deus. Sacrifício de poder ajudar alguém que está precisando. Diversos sacrifícios a gente pode fazer como obras, porque agora somos salvos em Cristo. Mas não tem nada que Ele exija, e não tem nada que a gente possa fazer para substituir, ou para acrescentar, ou para dar uma ajudazinha, ou para poder somar com o sacrifício perfeito de Jesus, que Ele cumpriu na íntegra através do sangue dele.
cultos de quebra de maldição, não entendeu nada sobre a ceia do Senhor. Se arrepende disso, meu irmão. Para de mentir para o povo e arrecadar. Volta para Cristo, ainda dá tempo. Jesus é suficiente. Comprando parte no céu, indulgências da antiga religião, que não é a nossa religião. Se você fizer isso, ganha isso, barganhando com Deus, inclusive valores financeiros para cura, salvação e libertação, não entendeu nada sobre a ceia do Senhor. Por isso que muitos já dormem e estão doentes e afastados para sempre da vida eterna em Cristo Jesus. Se você aprendeu isso, se você acredita que isso é a religião cristã verdadeira, se arrependa nesse momento, porque Jesus fez todo o sacrifício para que a gente não precisasse mais nada dessas coisas. Se um dia a gente aprendeu isso e viveu essas coisas, éramos crianças, levados por ventos de doutrina. Hoje, a gente amadureceu, se arrependeu e retornou para o caminho verdadeiro em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O sangue de Jesus, que é esse sangue na nova aliança, é para que a gente possa entrar num tempo de reflexão, para olharmos a nossa vida e vermos se a gente realmente tem um compromisso verdadeiro com Ele. Temos um compromisso verdadeiro com Jesus? Ou a gente está no entretenimento gospel, ou a gente está envolvido com um clube religioso? Eu preciso ser valorizado e ter um pertencimento em algum grupo social. Então eu vou visitar, frequentar e andar em igrejas, porque lá o pessoal é legal, acontece tanta coisa, tem um som muito bom, tem luzes, cores, tem congressos, passeios, campanhas, são tantos serviços para adultos, serviços para pets, serviços para kids. Mas qual é o meu serviço em relação ao sacrifício perfeito de Cristo? Fomos chamados para servir no reino com excelência. Eu e você. Fomos chamados para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Fomos chamados para levar as pessoas ao arrependimento. Fomos chamados para testemunhar com a nossa vida o pacto de sangue eterno que Jesus fez por mim e por você. Esse é o sangue na nova aliança, simbolizado na ceia do Senhor, que a gente vai tomar e comer nesse momento em diante. Renova sua aliança com Cristo. Renovemos como igreja a nossa aliança. Nos arrependamos dos nossos pecados. Nos voltemos para Ele. E você, nesse momento, tem a oportunidade de fazer aliança com Cristo, se você ainda não teve uma aliança verdadeira com Ele. Amém? Então abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo de número 11. Eu convido agora os diáconos que vão estar distribuindo a ceia do Senhor. Vai ali no versículo de número 25.
Faça uma leitura agora a respeito dessa memória eterna. Essa leitura é sua, individual. É você com Deus agora.